E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos à primeira aula aqui do Direto ao Ponto. É um quadro aqui que eu vou fazer de ensinando um pouco sobre design, sobre alguns detalhes, sobre coisas que você precisa saber para entrar nesse mundo aí, tá? Totalmente de graça, não vou fazer curso nenhum disso. Eu vou só colocar aqui dentro, aqui no YouTube mesmo, para compartilhar conhecimento, tá? Então, sinta-se à vontade aí para comentar também, trocar uma ideia, tá? Se tiver alguma dúvida, no final comenta e vamos pro vídeo. Então, vocês estão vendo aí na tela de vocês o nome UX, né? Começar aqui para criar produto de sucesso é essencial que a gente priorize os interesses dos usuários desse produto. A gente tem que ter em mente que colocar o usuário em primeiro lugar, a gente vai conseguir desenvolver produtos mais lucrativos. Né? Então, por que eu tô falando mais lucrativo? Porque quando a gente olha e prioriza os interesses dos nossos usuários, a gente beneficia também o negócio, né? Porque a gente não pode só focar em um e não focar em outro. Então, por exemplo, se eu foco em negócio, os nossos usuários vão ficar insatisfeitos e não vai gerar lucro pra gente. Se eu foco só em usuário, às vezes eu posso fazer coisas que não dão receita pro nosso negócio, né? Então eu tenho que fazer um balanceamento. O design de experiência do usuário, ele vê os dois. Ele entende quem contratou ele, mas ele também tem que entender os usuários desse produto, tá? E o que é esse tal de UX Design? Nossa, tô falando UX toda hora, né? Então, o UX Design é a experiência do usuário, né? Ou simplesmente UX, você pode chamar do jeito que você achar melhor aí. Esse termo, ele abrange todos os aspectos de como a pessoa ela interage com o produto que aquela empresa ela está oferecendo, tá? Produto ou serviço, tá? Eu acho importante deixar isso bem claro, que a gente pode estar falando aqui de que é uma empresa prestadora de serviço, ou como por exemplo a Uber, ela presta serviço a qualquer tipo de usuário, ou um produto em si, que por exemplo é um buscador de outros produtos físicos, por exemplo, um comércio. Em outras palavras ali, o design de UX, ele tá preocupado com toda a jornada que o usuário ele vai ter. Então, desde o início até o fim. Putz, como que eu acho o site ali do Zito? Como que eu entrei dentro do site? Como que eu naveguei? Como que eu consegui achar o que eu queria, como que eu comprei, entendeu? Então é tipo desde o início até o final. A abordagem de UX ali, ela também se concentra nessa interação, abrangendo também essa parte um pouco mais de emoções, até reações físicas e psicológicas ali do usuário, né? Se a pessoa fica com raiva, se a pessoa fica... O que ela faz quando ela não consegue, ela se frustra ali, o que ela faz perante a situação, né? Como que ela tenta resolver e etc. E aí, ao adotar uma abordagem mais holística, para quem não sabe o que é holística, é tipo ver o todo, né? Saber sobre todo, tentar saber sobre todas as partes ali para aplicar maior conhecimento na hora de fazer a solução, né? Então é possível realmente criar produtos que atendam verdadeiramente as necessidades ali do usuário e os desejos deles ali, estando o menos errado possível, tá? É impossível ser perfeito, tá? Então é por isso que os produtos eles são desenvolvidos durante o tempo, porque não tem como você já chegar de cara já construindo uma coisa perfeita que, putz, ai meu Deus, construir tá lindo e é isso aí, vai ser desse jeito. Pô, não tem jeito. Então tem uma construção de muita escuta e de muita empatia, tá? Que é uma das coisas principais que um UX designer tem que ter, é ser empático. Tá? Então a gente precisa muito escutar as pessoas e ver o que elas têm para falar, não só falar, ver o que elas estão fazendo, escutar o que elas estão reclamando e fazer às vezes umas escutas um pouco mais passivas, que elas não falam diretamente com você, falam com outras pessoas, tá? Então é bem legal isso, depois a gente pode aprofundar mais pra frente, mas existem muitas vertentes, muitas variáveis, tá? Então por isso que é muito difícil a gente sempre tá certo, a gente sempre achar que tudo que a gente tá fazendo tá correto só porque a gente tá seguindo algum tipo de processo. Beleza? Beleza. Vamos falar aqui um pouco sobre agora o UX Design e o UI Design. Não é mineiro não, tá? Não é UI de mineiro não. Apesar de eu ser. O UI Design ali é a parte de interface, tá pessoal? E é muito diferente de UX, né?
Porque o UX, ele é, vamos supor, um círculo. Aí tem um círculo pequeno aqui dentro de UX, que é essa parte de UI, tá? Que é a interface, que é a parte de tipografia, cor, ícone, animação, como que o cara tá navegando ali pra frente, pra trás. Então, existe uma certa pequena diferença que, tipo assim, um tá basicamente dentro do outro e o outro é um globo bem maior, tá? O UX, ele trata literalmente de toda a experiência de forma geral, tá? Então, que o usuário tem ali com o produto. Então, ele compõe esses componentes visuais, mas ele não é só isso, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, tipo assim, vamos pensar assim num site super impressionante no visual, assim, putz, lindo demais. Só que, cara, putz, cadê o botão de comprar aqui a parada que eu quero comprar? Não tô achando nada, não tem nada que me explique, não tem como eu pedir ajuda pra nada. Putz, não sei de nada. Isso vai me frustrar e não adiantou nada o site ser lindo, maravilhoso. Agora, eu chego num outro site, por exemplo contrário, que putz, é meio feio, parece aqui um aspecto meio anos 90, assim, tipo começo de internet. Mas tipo, putz, tem um produto e tem um botão de comprar, cara. Então, pô, já me satisfez ali. E isso é muito doido, né? Tipo assim, você não pode falar que algo não dá certo se você não tem dados que comprovem o contrário, tá? Então isso é bem importante de vocês terem isso em mente, tá? Então, cara, mesmo que se for feio ali, tá dando resultado, é isso. Acho que a busca da melhora visual ali, ela é gradativa, tá? Então isso é muito importante, a diferença entre UX e UI. Espero que tenha ficado claro aí. Vamos para a próxima. Vamos passar rapidamente aqui só um pouco pela história de UX, né? Esse que vocês estão vendo na foto aí é o Don Norman. Ele é um cientista cognitivo, ele é um professor também e autor ali de vários livros, na verdade. Ele, por exemplo, escreveu... Eu tenho até ele aqui, eu não sei onde está. Aquele The Design of Everyday Things, que é o design das coisas do dia a dia. Acho que é isso em português. E foi esse cara, esse senhorzinho aqui, que inventou o termo UX, né? Lá em 1993. E foi também o primeiro a usar no seu título ali de trabalho. A gente coloca ali nosso título no LinkedIn ali de designer de produto, ele colocava como analista de experiência do usuário. Então isso é bem legal aí de vocês saberem. Mas, gente, tipo, a gente sabe muito bem que experiência do usuário nasceu muito antes, só não tinha nome, né? Então... Putz, desde sempre, quando nós seres humanos a gente pensava ali em como seria um bom jeito de, por exemplo, se locomover na cidade, a gente já estava pensando ali em como melhorar a nossa experiência, tá? Então, partiu próximo. Próximo aqui eu quero falar o que é ser um UX designer, né? Então, quais são as responsabilidades de um UX designer ali no dia a dia, né? É importante falar que depende muito, primeiro, do seu foco, né? Do que você quer, como você quer focar na sua carreira, mas também depende muito do tamanho da empresa que você vai estar, tá? Então, até mesmo que no início de carreira, normalmente, por exemplo, a gente trabalha muito em agência, em startup, assim, é raro a gente já começar numa empresa grande, né? Tipo assim, tem gente que consegue, tipo assim, bom pra essa galera, mas a gente tem que pensar muito sobre as diferenças. E quais são as diferenças de tamanhos de empresa aqui, tá? Empresa menor, agência, startup, elas procuram profissionais que são mais generalistas. E ser mais generalista não é uma coisa ruim, tá? Até mesmo porque você aprende muita coisa e já começa sabendo muita coisa, né? Então, tipo, se você começar a sua carreira como sendo um generalista, é a melhor coisa que você pode fazer, até mesmo para descobrir o que você gosta de verdade ali, talvez até se especializar. Ou então pode continuar também como generalista, não tem problema nenhum. Ninguém vai te impedir, pô. Inclusive, eu sou generalista hoje na empresa que eu trabalho, tá? Apesar dela ser uma empresa maior. E aí, qual que é a diferença para empresas maiores? Apesar de eu ser um generalista na empresa que eu trabalho, eles também têm... empresas grandes contratam pessoas que são mais especialistas em certas coisas. Então, por exemplo, especialistas no tipo... pesquisadores de UX. Pessoas que são mais estrategistas na parte de UX. Parte de arquitetura da informação, de design de interface. Então, as empresas que são bem maiores, assim, elas vão começando a nichar mais para ter pessoas que têm mais conhecimento dentro daquela área específica, tá? Que faz uma bizarra diferença.
beleza? Aí vamos citar, tipo, algumas responsabilidades aqui de um generalista, por exemplo. Um planejamento e condição de pesquisa com os usuários ali, uma criação de protótipo de wireframe, que é mais mexer em tela, definição ali de arquitetura da informação, onde que vai ficar aquele botão, onde que vai ficar os títulos, o texto, as imagens. Então, tipo, tudo que tem a ver ali com tela, pesquisa, até a parte do teste, e com os usuários mesmo, teste de usabilidade, um generalista poderia executar, tá? E como eu já disse lá no início, a gente precisa ter muita empatia, tá, gente? Então, tipo, eu quero ressaltar isso de novo, bater o martelo, porque a gente precisa ter empatia quando a gente trabalha com o usuário, com os seres humanos. Eles são seres humanos como a gente, e a gente precisa entender os problemas, escutar, fazer essa escuta mais ativa, entender que ele não tá falando isso à toa, ele tá trabalhando ali no dia a dia com aquilo, por exemplo, se for uma ferramenta de trabalho dele. Então, ele usa aquilo dali, não importa se você tá desenhando, se você faz a experiência e tal, quem tá usando mesmo no dia a dia é o cara, é aquela moça, é aquele pai, aquela mãe, enfim. Acho que é muito importante ressaltar isso de empatia, tá, gente? Aqui tem um slide legal, porque é uma historinha que eu li esses dias, e ela é uma ótima experiência de como deixar os clientes mais felizes na sua plataforma, surte efeitos positivos tanto para eles quanto para o negócio em si, né? Porque, como eu tinha dito, a gente tem que balancear, né? Tudo que é bom pro negócio pode não ser bom pro usuário e vice-versa, tá? Então tem que ser balanceado. E o que aconteceu? Essa história é como que uma mudança de um simples fluxo ali na experiência, uma simples tela, ela modificou e gerou muita receita. Então o que acontecia? Era tipo um comércio eletrônico, vamos imaginar aí uma Magazine ou a Amazon da vida aí. E aí na hora que as pessoas estavam ali na parte de checkout para fazer o pagamento, nesse comércio eles obrigavam a pessoa ou fazer o login ou se registrar, ou esquecer minha senha ali e tal. E aí muita gente que era de primeiro acesso, desistia, abandonava o carrinho ali naquele momento. Então gerava muita perda de receita, né? Tipo assim, a galera não sabia nem o volume disso, né? De quanto que eles estavam perdendo. Depois eles souberam mais tarde. Então o que o time fez? Eles colocaram a parte de login como opcional. Então, tipo, e hoje, acho que vocês devem já ver isso, né? Então, muitos comércios fazem isso. Eles não obrigam você a fazer um registro, a fazer um login, né? Eles dão isso como opcional. E aí, a galera passando reto, passando direto, eles fechavam o negócio, colocavam o cartão lá, tal, não sei o que, e comprava. E o que aconteceu com isso? Gerou uma big receita de 300 milhões de dólares só naquele período ali que eles estavam fazendo os testes, né, que fizeram a implantação disso daí, e que foi um casezaço de sucesso. Então, tipo assim, é bem legal essa historinha aí, apesar dela ser mais curtinha assim, de como uma simples mudança de fluxo ali, um direcionamento um pouco melhor, uma pesquisa, uma escutativa do que a galera tá reclamando, sobre dados ali, de onde que eles estão saindo do carrinho, como que isso influencia dentro da empresa e dentro do negócio, e como que o UX Designer ele consegue se destacar nesse tipo de situação, tá? E aí, só um contextozinho bem legal também que a gente precisa saber quando a gente tá falando sobre UX, é sobre a arquitetura de informação, tá? A arquitetura de informação, ela também é um dos pilares ali dentro de UX, e ela inclui ali partes de conteúdo, são 3 pilares, né? Conteúdo, usuário e contexto, né? Então, o conteúdo, ele inclui todos os dados visuais, texto, código, imagem, que ali a parte, quem está fazendo a arquitetura da informação tem que organizar. O contexto, ela se refere a alguns objetivos, recursos, necessidades e expectativas que o projeto ali de design ele tem. E os usuários aquela parte representante do público-alvo mesmo, tá? Então são esses 3 pilares, e dentro desses 3 pilares tem 4 tipos de sistema, tá? Sistema de organização, como você caracteriza e constrói a estrutura do seu site. O sistema de rotulagem, que é como você representa a informação dentro desses textos, né? Alguns rótulos visuais. O sistema de busca, que é como o usuário, eles pesquisam as informações dentro do site. E o sistema de navegação, que é como o usuário ele se move através do sistema, que vai para frente, vai para trás, quando ele clica aqui ele vai para tal lugar. Então a gente tem que saber esses 4 sistemas aí pra gente dominar a arquitetura da informação, tá? É legal falar que um produto, para ele ser útil, único e encantador, é impossível que a gente crie isso sem a arquitetura, uma base sólida ali dessa arquitetura de informações, tá? Porque se o usuário chega e vê coisas totalmente desorganizadas, desordenadas e sem um direcionamento, ele com certeza vai
para outro concorrente, vai sair do seu site, ele não vai conseguir concluir e vai se frustrar tentando fazer o que ele quer, tá? Então, bora pro próximo aqui, que é o último slide, mas é um dos slides mais importantes, tá? Por quê? O processo que a gente usa, né? Tipo assim, normalmente a gente usa, não tô falando que é uma coisa definitiva, tá? É um processo que a gente pode usar, é essa parte do Design Thinking, né? Que nada mais é que uma abordagem de solução de problemas, baseada na ideia de que você deve primeiro analisar o problema na perspectiva dos usuários, para depois pensar de forma como um designer mesmo, né? Então, como que funciona? Essa abordagem, elas são 5 etapas. Você tá vendo 6 aqui, mas elas são 5 etapas. Por quê? A parte principal ali, a primeira, é a parte de empática, né? Que é a parte de que você se empatiza com os seus usuários, né? Então, você escuta, tem uma escuta ativa, né? Você pesquisa ali o seu público, ele se aprende, você vê as dores, as expectativas, né? Enfim, sobre tudo que o usuário está sentindo no momento em que ele vai usar o seu produto, ou enfim, você pode estar criando um produto novo, já estar trabalhando um produto existente. Então, tipo assim, depende muito em qual estágio o seu produto tá, para você guiar as suas pesquisas, tá? Essa parte ali, segunda aqui, ó, de definição, basicamente definir o problema que você tem no momento. Então, se é de um produto novo, você está definindo um problema maior. Se é de um produto já existente, talvez você esteja fazendo uma feature, tipo assim, uma feature nova ali do sistema, em que você tem que definir melhor como que você vai abordar e chegar dentro dela pós pesquisa com os usuários, tá? E aí a parte de idealização, que é essa parte aqui da terceira que vocês estão vendo, que já está começando a ficar azul ali, é a parte que você vai botar um pouco mais a mão na massa, fazendo um brainstorm de ideia. Então não se preocupa se você tiver ideias ruins de começo, assim, você acha que são meio ruins, assim, porque essas ideias ruins, elas constroem ideias boas. Então fica tranquilo que faz parte demais. Quem nunca teve uma ideia ruim, que atira a primeira pedra, que não tem jeito. E aí a segunda parte seria pegar uma dessas ideias e transformar ela em uma ideia um pouco mais sólida, uma solução de verdade. Então a gente cria um protótipo, mesmo que seja um wireframe, tela, e vai para testar. Então, que é esse quinto processo. Teste. Sempre teste, ainda mais se for algum tipo de fluxo crítico, tá? Às vezes a gente pode não ter tempo de testar e tal, no dia a dia, correria, mas cara, sempre tente testar, sempre, tá? Então, por que testar, né? Porque você vai validar as suas suposições, porque aquilo que você constrói nada mais é do que hipóteses. São hipóteses de solução que você acha que vai dar certo, tá? Então, por que eu tô falando que acha que vai dar certo? Putz, Gabriel, eu pesquisei, vi que, o cara só precisa de um botão pulsante aqui para ele seguir em frente. Aí você vai lá, testa, o cara não entende nada daquele botão e ele não vai apertar o botão porque ele acha que se ele apertar aquele botão vai dar zebra em alguma coisa do sistema e ele não vai apertar. Como que você ia descobrir isso? Só em teste. Se você tivesse implementado. E aí, pessoal, a gente tem que gastar tempo sim com teste, porque é muito melhor a gente gastar esse tempo com hipóteses, com suposições, do que a galera lá do desenvolvimento ficar lá 3 meses codando uma parada, vai dar bizil e vai dar ruim aí pro negócio, e isso aí vai cair em cima da gente sempre, tá? Então, pessoal, é bom enfatizar aqui, só para finalizar, que vocês estão vendo algumas linhas aí também de voltando etapas. Por quê? Design Thinking, ele trabalha muito nessa ideia de fluidez. Então, não é um processo sequencial, tá? Então, tipo assim, se eu fizer esse processo certinho, vai dar tudo certo. É tranquilo, não é assim. Você pode, por exemplo, chegar já com uma ideia já definida. Na empresa, no dia a dia, é um pouco correria e loucura, tá? Às vezes não dá pra gente implementar certinho um processo, então é bem legal a gente ter um processo fluido, né? Então a gente já pode chegar com uma definição de problema e depois a gente vê que a gente precisa pesquisar um pouco mais e voltar atrás, ou então a gente tá ali na parte de ideação, brainstorm de ideias, só que, não tá vindo uma ideia bacana, vamos definir melhor o problema? Vamos dar mais uma olhada nos problemas que a gente tem e qual que a gente vai escolher? Se esse realmente é o problema. Por exemplo, na parte de protótipo ali, na parte de testar, se testa e vê que tá tendo problema, volta, vê que talvez esse protótipo, essas ideias aqui, essa hipótese não foi bacana, vamos pegar outra ideia daquela monte de ideias e tentar aplicar para ver se a gente consegue um resultado melhor. Então tudo depende de tempo, dinheiro, empatia e persistência nossa aí de fazer acontecer, tá? Eu acho que nós, como designers de produto, enfim, UX designers, UI designers, a gente tem que fazer muito acontecer, sabe? Exige muita proatividade do nosso lado e é muito importante que a gente tenha isso, tá?
é bom ter em mente. Então, pessoal, foi isso. Qualquer dúvida, manda nos comentários. Eu vou começar a fazer essas aulinhas mais introdutórias ali, mais jogando aí direto ao ponto, só pra gente estudar. Então, vamos estudar, pessoal. Valeu, tamo junto. Não esquece de dar like e se inscrever no canal, beleza? Até mais.